tanto que já me viram com um papelzinho aqui na mão. Então, eu acho que a didática já, né, internalizada da professora me cobra isso, essa organização das ideias, para que eu não fique aqui falando e voltando para outros temas. Então, eu faço esse estudo, né, de buscar literatura, as referências bibliográficas, eu acho isso muito importante. Eu não acho que estar aqui me dê o direito de vir falar coisas que eu penso, interpretações pessoais. Eu preciso estar aqui, mesmo que eu dê a minha interpretação pessoal, mas eu preciso estar aqui para poder falar sobre a nossa, né, doutrina. Então, eu preciso ter responsabilidade, aí eu trago os trechinhos. Então, em alguns momentos, tenham paciência, que aí eu faço a leitura e aí a gente contextualiza. Mas o segundo estudo que eu me refiro é o estudo interno. Então, quando eu sou convidada a abordar um tema, eu preciso fazer isso, estudar, pegar o livro dos espíritos, pegar toda, né, a bibliografia que hoje, com a tecnologia, a gente consegue online buscar muita coisa, mas em um determinado momento eu faço o estudo, né, de mim mesma, ou seja, eu vou ver onde aquele assunto toca na minha vida, onde eu já pude avançar, onde eu percebo que ainda preciso avançar mais. E fiquei muito feliz em ser convidada para falar sobre a mulher e a espiritualidade. Eu adoro falar sobre o feminino, tem sido, de fato, um momento da minha vida, né, depois de ter me tornado avó, ou seja, já caminhar por alguns estágios, né, esse agora que eu me encontro, com certeza é um dos mais enriquecedores. Então, eu até, na hora dos meus estudos, coloquei aqui que o tema seria, né, o meu subtema, uma jornada de amor e sabedoria. Porque, de fato, sermos mulheres, a gente pode até trazer diversas outras palavras que resumem o feminino, como resignação, força, coragem, sensibilidade e tantas outras coisas. Mas quando eu escolhi essas duas palavras, amor e sabedoria, para mim, talvez sejam as duas palavras que mais marcam, né, o feminino, a mulher que habita, né, em cada uma de nós. Então, eu trouxe algumas considerações aqui para ler, principalmente do Livro dos Espíritos, para quem não é as meninas novas, né, que estão chegando aqui. Em 1857, esse livro, né, nos trouxe centenas de perguntas feitas por um professor e aos espíritos, e ele, com aquela didática de professor, sempre que fazia uma pergunta, ele não se dava por satisfeito e fazia novas perguntas. Então, nessa questão do feminino, né, da mulher, eu peguei as 5 principais, para a gente poder discutir aqui, né, e abrir, quem sabe, em vocês a possibilidade de fazer perguntas e complementar, né, com comentários, e a gente poder trocar algumas ideias. Certa vez, eu ouvi, numa das palestras de Maíse Braga, uma oradora espírita, que eu acredito que alguns de vocês conheçam. E quem não conhece, eu sugiro buscar nas redes sociais. Maíse Braga, ela traz a doutrina espírita muito atrelada assim, ao nosso cotidiano. Então, ela não passa, né, ela não transmite os ensinamentos da doutrina, ela não nos demonstra em momento algum algo muito didático, assim, no sentido assim, complexo. Ela sempre pega cenas do cotidiano, coisas da nossa vida e aplica ali a filosofia, né, ou seja, o entendimento que o espiritismo tem daquilo. Então fica muito mais fácil. Então eu me identifico com isso porque, como professora, eu entendo que tudo aquilo que eu ensino ao aluno, se não for possível de ser aplicado na vida prática, eles não têm, né, não sentem o sabor daquilo que aprendeu. Então, Maísa, numa das suas palestras, ela contou o seguinte, que na época de Jesus, a gente já tem ideia de como começa, né, a história da mulher dentro, né, desse nosso caminho, desse progresso que a gente se encontra. Na época de Jesus, quando as caravanas passavam e andavam muitos quilômetros, né, levando animais, carregando pesos, mantimentos, iam soldados, iam mulheres, animais, crianças, porque eles iam para lugares distantes. E, segundo ela, no momento em que uma dessas caravanas encontrava um poço d'água, eles paravam, né, claro, para beber água, dar uma olhada, fazer um alimento, ter uma noite, né, de sono. E o que acontecia? Os primeiros a beberem a água do poço eram os senhores. Em segundo lugar, vinham os soldados. Em terceiro lugar, vinham os animais. Então, cavalos, cachorros, porcos que eles poderiam levar nessas caravanas, consumiam essa água. E por último,
quem consumia a água, se sobrasse, da forma como sobrava, eram as mulheres. Então, quando Maíse trouxe isso numa das suas palestras, falando justamente, né, sobre a responsabilidade que nós mulheres, principalmente nós espíritas, que temos esse entendimento, né, de que vamos ainda vivenciar outras experiências, de que cada experiência no feminino, que a gente possa, de fato, tentar mudar essa realidade, tentar fazer com que a mulher caminhe no progresso, seja valorizada, né, seja levada, né, com o seu devido valor. Até porque os próprios espíritos nos ensinaram, né, há alguns anos, que não importa o gênero, a todos nós foi dado, né, as mesmas condições de progresso, e que essa vestimenta que a gente está hoje aqui, né, no corpo de mulher, no caso, né, os meninos aí no corpo de homem, é uma coisa pontual. Nas próximas, a gente pode vir como homem, eles, quem sabe, como mulheres. Então, significa que todos deveríamos andar, teoricamente, pela justiça divina, né, rumo ao progresso de mãos dadas, e não estando nesse desnível que, pelo que a gente vê, há séculos ainda, infelizmente, acontece. O que eu fiz, então? Pontuei alguns tópicos, eu falei a Su, né, que com essa coisa de dar aula, eu falei assim, deixa eu separar por temas, para que o pessoal entenda o porquê que eu estou trazendo determinadas citações. O primeiro tópico que eu trouxe foi esse princípio da igualdade espiritual. Então, naquela época, né, 1857, quando Kardec se dirigiu aos espíritos para poder tentar entender se havia realmente para a espiritualidade diferença, porque socialmente, culturalmente falando, todo mundo já notava que essas diferenças já existiam, né, há séculos. Então, Kardec entendeu que deveria perguntar aos espíritos o porquê que existe essa diferença. Então, o que ele fez? No Livro dos Espíritos, na questão 817, ele pergunta o seguinte: são iguais perante Deus o homem e a mulher, e têm eles os mesmos direitos? E os espíritos, como sempre, respondem de forma, gente, muito objetiva. E eu acho que a forma de ser, né, de responder objetivamente, gera no ouvinte a possibilidade de fazer novas perguntas, e era o que, né, Kardec fazia. A resposta era tão objetiva que ele falou, deixa eu perguntar mais um pouquinho para ver, né, se os espíritos se aprofundam e esmiuçam mais o entendimento. E olha o que eles responderam na primeira pergunta. Não outorgou Deus a ambos a inteligência do bem e do mal e a faculdade de progredir? Teoricamente, eles já diziam o seguinte, foi dado a todos os dois gêneros as mesmas condições. Então, deveriam todos viver, né, em harmonia. Mas a gente já entendia, desde aquela época, que não existia essa harmonia. Então, a capacidade de progresso era igual para todos. Na pergunta seguinte, aí ele já vai trazendo, né, já fazendo aquelas perguntinhas já mais tendenciosas. De onde provém a inferioridade moral da mulher em certos países? Então, naquela época, século XIX, mesmo sem o advento da tecnologia, porque hoje, a gente em tempo real, a gente consegue ver as notícias do mundo, e a gente está vendo que cada ano que passa, né, eu não sei se isso, o fato da gente hoje ter acesso a tantas informações num curto espaço de tempo, nos assusta. Porque ao invés da gente achar que estamos progredindo, tem horas, não sei vocês, mas que a gente tem uma sensação de que parece que as coisas até pioraram. Mas é porque são muitas informações. Então, isso, de certa forma, polui, né, a nossa mente. E aí a gente acha que não está melhorando, não, mas estamos. Graças a Deus, estamos. Mas, naquela época, Kardec já fez essa pergunta. Por que em vários países existem desigualdades tão absurdas, né, em relação aos homens e mulheres na sociedade? E eles responderam o seguinte: do predomínio injusto e cruel que sobre ela assumiu o homem. É resultado das instituições sociais e do abuso da força sobre a fraqueza. Entre homens moralmente pouco adiantados, a força fez o direito. Então, eles demonstraram claramente que era uma questão cultural, social, essa injustiça. Que enquanto houvesse esse predomínio do poder do homem na sociedade, né, estaríamos nós, mulheres, sujeitas a essas desigualdades. E aí, o que acontece? Eu peguei rapidinho para vocês, né, verem assim, só um apanhado de alguns lugares no mundo, né, além do nosso Brasil, que a gente todo dia quando vê, né, eu ia brincar e fazer esse gesto de abrir revistas e jornais, mas hoje o gesto que a gente faz para ver notícia é assim agora, né, é o dedo para cima. Então, hoje, se a gente parar para olhar, né, nas redes sociais, as informações sobre, né, violência contra a mulher são assustadoras. Aí, o que eu trouxe aqui? Alguns lugares, eu vou ser bem breve mesmo. Após a volta do Talibã no Afeganistão, em 2021,
Não sei se vocês já leram o livro Malala, né, que já leram, já ouviram falar, é interessantíssimo, né, que ela lutou justamente para esse direito de estudar, né, ela ficava escondida. Então, após a volta do Talibã ao poder em 2021, as mulheres foram proibidas de estudar, além do ensino fundamental. Então, a sensação que a gente tem é que as mulheres precisavam só aprender a ler e escrever, saber fazer uma conta e pronto. E fiquem em casa, né, para, de alguma forma, satisfazer as necessidades masculinas. Até para circular sozinha em lugares públicos, elas não têm liberdade. No Irã, as mulheres são obrigadas a usar aquela vestimenta que se cobre toda, né, deixa em muitos momentos só os olhos de fora. Além disso, enfrentam dificuldades para obter o divórcio e têm menos direitos em relação aos divórcios, a herança e a custódia dos filhos. Então, o mínimo problema, se o marido quiser largá-la, ela não tem direito nem a recorrer à possibilidade de ter a guarda dos filhos. A Arábia Saudita, embora tenha havido avanços, acreditem vocês, né? Quando eu falo avanço, a gente pode pensar em grandes coisas, adivinhem vocês qual é o avanço, historicamente falando, mais recente deles. A mulher pôde dirigir, uma coisa tão corriqueira, né, para a gente aqui no Brasil, mas as mulheres levaram muito tempo para ter o direito de dirigir. Então, lá na Arábia Saudita, elas precisam de permissão, né, para tomar decisões pessoais e até mesmo profissionais. Se aquele trabalho o marido aceita que ela desempenhe ou não. Então, não fica a critério dela, né, ter a liberdade. Paquistão, a gente ainda convive com o crime de honra. Ou seja, se a família, o homem acha que ele foi afetado de alguma forma pelo comportamento da mulher, ele tem o direito, né, de apedrejar a mulher ou outros tipos de pena de morte àquela mulher. E a família, pasmem, a família participa em muitos momentos desses episódios. Então, ou seja, o homem ele é criado, então a gente imagina a lavagem cerebral a que essas mulheres, né, são obrigadas a viver. Porque a mãe vai ter que compactuar, né, com aquele gesto do filho, de matar uma esposa porque ela não, né, o satisfez de alguma forma. Né? Isso é inacreditável. Né? E o comportamento inadequado, de acordo com ele, o marido. Se ele achou, muito obrigada, meu jovem, Deus te abençoe. Então, assim, é o comportamento inadequado de acordo com o que o homem achou. Não necessariamente existe um código de conduta, olha, você infringiu essa conduta. Não, eu, homem, marido, acho que você não fez de acordo com aquilo que eu concordo, então o crime de honra está lá sendo respaldado, né, por lei. Na Índia, casamento infantil ainda é, né, permitido, a violência doméstica e, infelizmente, uma coisa, né, que eu já, quando estudei sobre a China, eu achava que era uma coisa até mais restrita, mas na Índia também, que é a preferência por filhos homens. Vocês já devem ter visto até que na cultura, né, de alguns lugares tem isso. Quando nascem meninas, muitas vezes crimes são cometidos porque eles acham que, teoricamente, não vão ter os privilégios, né, e lá na Índia, infelizmente, também eles têm essa preferência por filhos homens. No Sudão, práticas como casamento forçado e mutilação genital, ou seja, a menina, né, ela não pode nem pensar em ter qualquer tipo, né, de vivência com seu próprio corpo, ela vai ter, né, que passar por essa mutilação genital, então ela se torna, de certa forma, como se fosse só uma máquina para a procriação, para a perpetuação da família. Na Rússia, as leis sobre violência doméstica foram enfraquecidas, e no Brasil e México, e aqui no Brasil a gente pode até considerar, né, Lei Maria da Penha e diversos outros, né, dispositivos legais começaram a acontecer, melhorando, né, eu acho que até fortaleceram essas leis de proteção à mulher. No entanto, quando a gente olha na realidade lá das redes sociais, o feminicídio ainda, né, desponta como um dos crimes que mais, né, assola o nosso território. Então, Kardec continuou. Com que fim mais fraca fisicamente que o homem é a mulher? E os espíritos responderam: para determinar funções especiais. Ao homem, por ser o mais forte, os trabalhos rudes. À mulher, os trabalhos leves. E a ambos, o dever de se ajudarem mutuamente a suportar as provas de uma vida cheia de amargor. Então, eles entendem que, biologicamente, eu até falo sobre isso em sala de aula,
Se a gente olhar do ponto de vista biológico, né, Mário tá aqui, professor, colega também, né, da área de ciências, então, assim, a gente entende que, biologicamente falando, existe uma diferença, assim, no corpo. Os hormônios, então, a mulher é dada, né, uma delicadeza maior no corpo. Eu sempre falo com os jovens, vamos gerar vida. Então, a gente precisa ter um corpo que seja mais maleável a esse processo. Nós vamos ser alimento para os filhos. Já os homens, teoricamente, com a testosterona, então tem uma ossatura mais robusta, musculatura mais robusta, tem um vigor maior, e os hormônios que são destinados a ele em maior quantidade, teoricamente, vão proporcionar a ele o quê? Mais força. Mas os espíritos dizem o quê? Apesar dessas diferenças físicas, deveríamos nós viver em equilíbrio, mas não é o que a gente vê. Na 820, Kardec ainda não satisfeito, né, possivelmente Kardec era ariano, que nem eu, que a gente vai conversar com alguém, faz uma pergunta, e aí depois aquela pergunta, enquanto a gente não entende, né, que aquilo está respondido, a gente continua fazendo perguntas, e aí ela vai ir. A fraqueza física da mulher não a coloca naturalmente sob a dependência do homem, e eles disseram, Deus a uns deu a força para protegerem o fraco, e não para os escravizarem. Eu hoje respeito muito essa dinâmica, né, cultural de que as mulheres tomaram gosto pelos exercícios físicos, pelo uso de alguns, né, hormônios, e aí vão para as academias e malham, ficam fortes, bonitas. Tem umas, né, que hoje já estão se equiparando do ponto de vista, né, da força física, alguns homens, mas os espíritos e a própria biologia humana fala isso, existe sim uma diferença. Não necessariamente a gente precisa se sentir tão forte fisicamente quanto os homens para acharmos que nós somos, né, poderosas e autônomas. Mas a nossa força, talvez, eu acho que os espíritos vão dar, daqui a pouquinho vocês vão ver o finalzinho de uma das respostas dos espíritos, que traz esse diferencial, né? A nossa força não vem exatamente do músculo, a nossa força vem daqui, da mente, da capacidade que o feminino tem de unir diversas demandas simultaneamente e conseguir fazer com que ela, né, consiga atuar em diversos setores daquela família, daquela comunidade. Tanto que a gente brinca, né, que mulher consegue fazer várias coisas ao mesmo tempo, é uma capacidade, a gente não precisa se sobrecarregar. Isso, de fato, nos adoece. A gente achou isso tão bonitinho de ser falado e de ser vivenciado, que em muitos momentos a gente está vivendo, né, períodos de grande sobrecarga. Mas a gente consegue sim, a gente tem esse diferencial mental que faz com que a gente consiga, né, atuar em diversos aspectos da vida. E aí vem... perdão. E aí vem a próxima, já vamos chegar já para finalizar essa partezinha das perguntas, para vocês entenderem aonde é que os espíritos, na minha interpretação, eu estou batendo aqui, na minha interpretação, trazem, né, o que tem assim de mais discreto, mas para mim grandioso na resposta deles. Na 820 eles falam, a Kardec pergunta o seguinte, a fraqueza física da mulher, não, eu já li essa, né? Pronto, na 821. As funções a que a mulher é destinada pela natureza terão importância tão grande quanto as deferidas ao homem? E eles responderam, sim, maior até. Calma, tem um restinho. Mas quando eles já começam a responder, sim, maior importância até, já me deu, né, a sensação, o dia que eu li essa pergunta e essa resposta, de que tem um porquê, né, muito especial no fato de sermos mulheres, e que a gente precisa estar em sintonia com esse propósito. E eles completam, é ela quem lhe dá as primeiras noções da vida. E aqui eu não me refiro só à mãe, ao maternar, de fato, da mãe biológica, mas a mulher, né, por natureza, ela já exerce no feminino essa habilidade de maternar. Pode ser a tia. Quantas tias aqui, né, podem nunca ter tido filhos, mas exercem, né, com maestria o ato de maternar os sobrinhos por uma necessidade, seja pelo falecimento de uma irmã, seja porque a irmã trabalha, seja porque naquele momento passa por uma dificuldade e elas acolhem esses filhos. Ela não foi a mãe biológica, mas ela é materna. Sejam as avós, sejam as irmãs, sejam as primas, as amigas, né? Como a gente entende que ter uma amiga, ter a cumplicidade, né, de uma amiga no feminino é importante, porque é ali que a gente vai encontrar, né, a orientação, um conselho, um puxão de orelha. Às vezes a gente faz uma besteira, a amiga fala, não acredito, né? Coisa de mãe. Então, assim, esse maternar é uma coisa natural, né, da mulher. Além disso, né, temos também outras funções. Uma delas, por exemplo, eu exerço em sala de aula.
a professora. Eu entendo, por exemplo, que hoje na minha área de educação, no momento em que eu estou ali, independente de eu ser mãe dos meus filhos, mas eu estou ali maternando, porque a mim não cabe só o ato de, né, de alguma forma, despejar conhecimento nos alunos, mas de estar atenta às demandas. É uma tristeza, é uma euforia, é uma agressividade, é uma carência, é poder dar um abraço, é poder dar um beijo, é poder dar uma palavra de conforto. Então, essa habilidade, né, e esse papel de instruir, de guiar, é uma coisa realmente do feminino. Então, temos, né, no feminino as mais variadas expressões desse maternar na nossa sociedade. Então, o campo espiritual não tem superioridade de gêneros. A gente já entendeu que os espíritos deixaram claro isso. O segundo tópico, a mulher e a missão do amor. E essa parte eu achei linda. No livro Sementes da Vida Eterna, psicografado por Divaldo, Joana de Ângeles, ela fala o seguinte: a mulher espírita se reserva preponderante atividade, ou seja, a de transformar-se médium da vida que é, em mensagem da dignificação moral, da santificação da sexualidade e da redenção espiritual. E talvez algumas pessoas até leiam, e eu vejo muito isso, né, na internet, quando pessoas pegam trechos, né, sem contexto nenhum, jogam na internet e falam, os espíritas falam isso, olha que coisa, né, de santificação da sexualidade. Teoricamente, se a gente parar para entender, hoje vivemos tempos desafiadores no feminino, em que está sendo, de alguma forma, transmitido às meninas que essa coisa do meu corpo, minhas regras, sabe, eu faço o que eu quero me equiparar aos homens. Os homens puderam ser promíscuos durante muito tempo na história, agora chegou a nossa vez de termos a liberdade que tanto gostaríamos de ter. Eu acho que isso é perigoso, é flertar com um perigo, né, de que a gente ultrapasse um limite e perca, inclusive, o respeito próprio, e nos tornemos mais promíscuos, nos tornemos mais vulneráveis ainda nesse cenário de violência contra a mulher que a gente hoje está vivenciando. E muitas meninas estão sendo, de certa forma, ensinadas de que essa liberdade é que vai, né, de alguma forma, trazer a satisfação de reparação social, né, como se dissesse assim, não, agora nós mulheres estamos aqui nesse patamar igual aos homens. Não. Então, eu entendo que quando a Joana fala isso, a santificação da sexualidade, a dignificação moral, é que a mulher ela não precisa sair do lugar dela, ela precisa exigir o respeito de quem a coloca de forma inferior, mas não necessariamente ir aos níveis que esses homens equivocados estão para acharem que elas estão, então, lutando por igualdade. Então, que a gente possa hoje entender e trabalhar com as meninas, olha, o aborto é uma coisa séria. Não é simplesmente pegar uma hashtag de internet e falar meu corpo, minhas regras, né? Eu não quero, não é o momento da minha vida. Eu não estou aqui, claro, entrando no âmbito de discutir sobre os casos de violência sexual. Existe na nossa Constituição brasileira outros aspectos até em que é concedido esse direito, né, as gravidezes, né, as gestações de risco, os anencéfalos, eu, né, já dei aula sobre isso, mas tirando essas exceções, no geral, a mulher e a menina precisa ser ensinada, olha, no momento em que você se coloca, né, de certa forma, vulnerável ao ato sexual, pode implicar justamente nesse resultado. Só que ali em diante existe uma vida. E você não pode agora, naquele momento, simplesmente falar, agora é meu corpo, mas quem decide sou eu. Naquele momento, nos tornamos co-criadoras, né, da vida com Deus. E aí entra um papel de grande responsabilidade. Então, assim, ela enfatiza a importância, né, da mulher na valorização da maternidade e na reconstrução dos lares. E quando eu falo maternidade, não é que realmente todas as mulheres precisam se sentir, né, com vontade de ser mães. Eu conheço amigas, tenho familiares que não têm intenção alguma de serem mães, mas, como no item anterior eu falei, mas elas maternam como ninguém. São aquelas tias incríveis. Então, elas têm aquele, né, o aflorar da maternidade exercendo outras funções que não a mãe. E ressaltando que, essencialmente, né, organizada para o amor, dela dependem as novas gerações e o homem de futuro. Eu peguei um trecho de um livro, psicografado, né, por Divaldo Franco, da Joana, Encontro com a Paz e a Saúde. E a Joana fala uma coisa que eu hoje diria a vocês, que talvez, até mais do que como mulher e mãe, eu como educadora, falaria a vocês assim, que esse texto me chamou muita atenção. Ocorre que a mulher é essencialmente mãe, em face da sua constituição biológica e psicológica. Forte e frágil na estrutura emocional,
né? A gente vive essa dualidade, né? Ao mesmo tempo que somos fortes, aquela fortaleza, temos a nossa fragilidade. Vigorosa e meiga, por imposição evolutiva, não se devendo furtar o ministério da procriação. Até porque a gente entende que, por mais que a tecnologia já tenha avançado, depende de nós, né, a procriação. Então, precisa existir um corpo feminino, né, para que esses novos espíritos reencarnem, né, e continuem o processo de evolução. A necessidade, porém, de autoafirmação, de autoconfiança, de demonstração de personalidade, uma espécie de esforço que dormia no inconsciente, tem levado mulheres a se opor-se terminantemente à maternidade. É como se dissesse, a mulher moderna, né, não quero trabalho, eu quero ser, né, gerente, diretora, CEO de tal empresa, não tenho tempo agora para ser mãe. Eu tenho uma colega, inclusive contemporânea minha, né, eu já estou com 46, vou fazer 47, e essa minha amiga, ela congelou óvulos, mas até hoje ainda não despertou a vontade, não sei se já desistiu, mas na época de faculdade, pouco tempo depois, ela já tinha feito isso. Provavelmente ela realmente não despertou a vontade de ser mãe. Mas muitas têm se deixado render justamente por esse pensamento materialista, de que eu tenho que acumular dinheiro, eu tenho que alcançar altos níveis dentro da minha profissão, para só depois pensar em ser mãe. Eu fui mãe, inicialmente, né, aos 24 anos, nem é das mais novas, né? A gente vê, né, talvez algumas de vocês aqui tenham se tornado mães mais jovens ainda. É assustador? Né, mexe, abala as estruturas da família, não tenha dúvida. Mas quando a gente olha para trás e percebe como a maternidade deu a gente uma energia, uma força, uma coragem, que talvez não viver aquela condição da maternidade ali de forma assustadora não tivesse empurrado a gente para a vida. Então, essas mulheres aqui, justificando a necessidade de triunfar o trabalho na profissão, no mundo dos negócios, como se uma opção eliminasse ou impedisse a outra. Ou seja, temos mulheres aqui que são extremamente felizes e se sentem prósperas na sua área profissional e, no entanto, são mães. Isso não anulou, né? Ela precisou, claro, num determinado momento, parar um pouquinho para se dedicar, né, aos seus filhos naquela fase mais... que eu acho emergencial, né, da gente se dedicar aos bebês, aos filhos pequenos, mas isso não atrapalhou a vida profissional. E aí ela fala o seguinte: por outro lado, desejando a maternidade, delega a outros a função educativa dos filhos, fugindo da responsabilidade do lar, ao qual retorna cansada, ansiosa, quando não estressado ou amargurado. Então, muitas das vezes cedem a como se fosse uma exigência familiar e social de ser mãe e trabalhar, e aí chega em casa exausta e não consegue exercer a maternidade, né, o feminino, como deveria. Eu estava comentando agora há pouco com o amigo Mário justamente isso. Eu tomei uma decisão importante no ano passado, né, e me fez, isso provavelmente, né, foi uma das coisas que me fez pensar. Eu não estava conseguindo, sendo, né, professora em 2 lugares e ainda trabalhando, né, de uma outra forma numa empresa familiar, eu não estava conseguindo dentro de casa ser presente no casamento, na maternidade, no lar de uma forma geral. Nem como filha eu estava conseguindo me fazer presente aos meus pais, mesmo morando em Salvador, mas eu não conseguia nem ter tempo, teoricamente, de fazer uma videochamada, fazer uma ligação, ouvir as demandas deles, né, ouvir história, qualquer coisa, contar qualquer caso, fazer aquela dinâmica de troca, né, de família. Então, quando eu abri mão, né, e eu pude fazer isso, agradeço a Deus, mexeu no orçamento, um pouco mexeu, mas eu garanto a vocês que o que eu ganho em contrapartida me alegra muito mais, porque eu agora posso estar muito mais disponível a todos, inclusive ao autocuidado. Porque naquele momento louco que eu vivia, eu não fazia uma atividade física. Eu não ia, né? Quando sobrava um tempo, eu tinha que pensar o que eu ia fazer com aquele tempo extra. E muitas vezes o salão era deixado de lado, né? Qualquer outra coisa minha, né, de autocuidado era deixado de lado, porque não tinha tempo. Então, muitas mulheres estão fazendo isso. E Joana encerra falando o seguinte: todo exagero sempre gera consequências lamentáveis. E no caso em tela, a negação da maternidade como a maternidade irresponsável respondem por danos emocionais e sociais, cujos efeitos, pouco a pouco, vêm sendo apresentados na sociedade, em forma de drogatização juvenil. Então, o fato dessas mulheres, né, precisarem trabalhar e quererem fazer, ao mesmo tempo, simultaneamente, esse papel dentro dos lares, faz com que os filhos fiquem literalmente soltos, entregues à vida.
E quem é que está educando boa parte dos jovens hoje, meninas? As telas. Ou seja, eles estão tendo muito mais referências virtuais do que as referências presenciais, né, que somos nós. E aí, drogatização juvenil, criminalidade entre jovens, violência e abuso de toda a ordem, orfandade de pais vivos. Quem é professor aqui sabe que a gente vê em sala de aula jovens que a gente pode dizer, tem pais, mas eles são basicamente órfãos, porque esses pais não participam de nada, estão completamente assim por fora da realidade daqueles meninos. E muitas vezes quando a escola chama, tentando nesse processo de parentalidade trazer essas famílias, já acham que a escola está exigindo demais, que a escola é implicante com aquele filho, que a escola não tem paciência. Muitas vezes a escola fica ali, assim, poxa, mas é um jovem que está solto, não faz atividade, não faz um trabalho, a gente cobra, né, alguma coisa que está no dia a dia buscando e o jovem não atende. Por quê? Não tem a base estrutural, portas adentro. O terceiro item, já para a gente, né, já pensar em encerrar, seria Maria de Nazaré, o nosso modelo de força e resignação. Eu não poderia, desde pequena, eu tenho um encantamento, uma adoração, né, por Nossa Senhora. Eu não sei vocês, mas assim, sempre que dava 6 horas, né, e nós viemos da época, olha, gente, que incrível, sempre que dava 6 horas, lá em Salvador, eu não tinha esse privilégio de ouvir o sino da igreja, mas a gente ouvia nas rádios o que? A Ave Maria tocando. E era incrível como desde, né, da minha infância e adolescência, eu me emocionava, eu chorava. No meu casamento foi a hora que eu mais chorei. Foi o momento, né, da minha sobrinha, minha prima, entrando, né, com as alianças ao som de Ave Maria. Então, assim, eu acho incrível ela. E aí, no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 17, a gente encontra os ensinamentos, né, que a gente fala que são os bons espíritos. E esse capítulo, ele vai falar o seguinte, lembrar a importância da mansidão, da paciência e da humildade, né? Então, Maria de Nazaré, a mãe de Jesus, não poderia ser um exemplo mais importante para se falar sobre isso, que é um exemplo sublime de coragem e amor incondicional. Emmanuel, né, que era o mentor de Chico Xavier, no livro Caminho, Verdade e Vida, ele destaca uma frase incrível. Maria não apenas gerou o mestre, mas o acompanhou silenciosa e resignadamente em sua missão, demonstrando a força do amor incondicional. É o que a gente, como mulher, né, e especialmente se vocês, né, algumas aqui de vocês forem mães, sabe que é o que define a gente. Então, Maria representa esse feminino que acolhe, que protege e que sustenta, porque ela não saiu ali dos pés do filho dela, como se dissesse, filho, aconteça o que acontecer aí, eu estou aqui, seja firme. E a gente, não sei vocês, na idade de vocês, eu ainda tenho o privilégio da minha mãe estar viva, meu pai desencarnou, né, há pouco tempo, mas eu sempre digo, na hora do sufoco, se tem uma imagem que vem na minha cabeça, é a minha mãe. Mesmo que de longe, eu falo assim, né, mãe, eu estou em apuros, mãe, eu estou desesperada. Só de ouvir a voz dela, falar, filha, calma. É como se, né, descesse, assim, né, uma medicação espiritual que aí acalmasse a gente. Então, assim, isso é incrível, né, essa referência. E aí a gente para ver. Se a gente olhar nos hospitais, meninas, a gente vai ver que boa parte dos corredores de hospitais são povoados por mulheres. Não só mães. As mães, as irmãs, as primas, as tias, as noras, né? Meu pai, no tempo que ficou internado lá em Salvador, na UTI, eu vi o caso lindo, né, de uma nora que acompanhava essa sogra, ela foi entubada, depois estubada, acho que melhorou, graças a Deus, mas ela ali, naquela missão de filha, né, indireta que a nora é. Então, assim, esses corredores são povoados de mulheres, e a sensação que a gente tem é que precisa haver nesses hospitais, em qualquer ala que seja, essa força, essa energia do feminino, porque a mulher pode estar despedaçada ali dentro, mas fora ela consegue, a gente tem essa habilidade de mostrar, né, para fora que a gente tem uma força. Às vezes a gente sai, chora, né, se desmonta toda no corredor, no banheiro, num quarto, mas a gente volta, enxuga e tá lá, firme e forte. Então, esse é o feminino, né, assim como nos presídios também. Se vocês olharem, né, não sei se são todos os domingos, mas eu sempre, né, que ouço falar sobre as visitas, né, nos presídios, vocês sempre vão ver filas lotadas de mulheres, filhas, esposas e aquela que na maioria das vezes nunca sai de lá. Pode estar frustrada, arrasada, né, com o rumo que o filho tomou na vida, mas as mães estão lá
firmes e fortes, né, implacáveis, mas elas estão lá na fila. E, por último, o progresso feminino na sociedade e na espiritualidade, que mostra o seguinte, a última pergunta, né, para encerrar, é que mostra o seguinte, a nossa evolução moral na sociedade, de fato, né, precisa da participação do feminino. E por isso que hoje eu me preocupo muito, quando eu vejo, né, meninas tendo mulheres que estão distorcendo completamente valores morais como seus ícones, né, digitais. Influenciadoras, cantoras, né, que trazem valores completamente distorcidos do feminino, do papel da mulher nessa sociedade, e as meninas estão lá seguindo, né, curtindo, dando likes, querendo copiar esse tipo, né, de comportamento. Porque cabe a nós esse papel, né, da progressão moral da nossa sociedade. Aí a última pergunta, sendo iguais perante a lei de Deus, devem os homens ser iguais também perante as leis humanas? Os Espíritos falaram, o primeiro princípio da justiça é este, não façais aos outros o que não querereis que vos fizesse. E no tópico A, ele fala o seguinte, não satisfeito, né, com a pergunta, assim sendo, uma legislação, para ser perfeitamente justa, deve consagrar a igualdade dos direitos dos homens e das mulheres? E eles respondem, dos direitos sim, das funções não. Então, mesmo que, do ponto de vista, né, jurídico, a gente tenha leis destinadas para os dois de forma igual, mas que a gente entenda, né, internamente que, como mulher, a gente tem outros papéis e que a gente tem que estar atento a isso. Né? Preciso que cada um esteja no lugar que lhe compete. Ocupe-se do exterior o homem e do interior a mulher, cada um de acordo com a sua aptidão. A emancipação da mulher acompanha o progresso da civilização. Então, aquilo que eu falei, né, sobre a citação da Maíse Braga, do tempo, né, das caravanas, basicamente hoje acontece de outra forma. A gente ainda vê mulheres que acompanham, né, que evoluem, né, que alcançam níveis dentro da sua posição profissional, mas comparadas a homens, elas recebem menos. Mulheres que têm uma jornada de trabalho tripla, né, e que não são reconhecidas. E muitas vezes o homem, né, chega em casa e entende que cheguei do trabalho, pronto, né, preciso ser de alguma forma satisfeito. E a mulher lá, né, então assim, a gente precisa trabalhar com as nossas meninas e meninos, porque tem uma coisa aqui interessantíssima, vejam só vocês. Os sexos, além disso, continuação deles, só existem na organização física, visto que os espíritos podem encarnar num e no outro, sob esse aspecto, não, perdão, isso, num e no outro, sob esse aspecto, nenhuma diferença há entre eles, devem, por conseguinte, gozar dos mesmos direitos. Estamos aqui hoje como mulheres, e na próxima poderemos vir como homens, e os rapazes poderão vir como mulheres. Nesse processo, né, de programação reencarnatória, o que vai ser levado em conta é o que a gente precisa, nessa próxima versão da gente aqui, na próxima reencarnação, aprender. E determinadas coisas a gente só vai aprender se vivenciarmos realmente na pele da mulher. Então, Maíse Braga, né, para concluir, sempre fala isso. A mulher, ela vem, sim, com uma missão muito mais, eu poderia dizer, grandiosa, né, do que os homens. A gente sente, às vezes, que parece que a gente carrega um peso, né, uma responsabilidade muito grande em sermos mulheres. Parece que a família tem como alicerce as mulheres. Eu nem diria que parece, né, eu acho que eu poderia ousar em dizer que, de fato, é. Então, isso é muita responsabilidade. Mas a quem muito é dado, muito será cobrado. Significa o quê? Que no momento em que a gente tem esse entendimento, a gente precisa levar a sério justamente isso. É que a família precisa, né, dessa estrutura do feminino, do pulso firme, da delicadeza, da resignação, da força, da organização, do perdão, do acolhimento, do afeto. Então, nós contemplamos tantas palavras, tantas, né, o feminino é tão rico, né, de sentimentos e emoções, que a gente sabe que, quando a gente quer, a gente faz uma família acontecer, dá certo. Então, que a gente não não esmoreça, né, diante das dificuldades, dos desafios. E para concluir, só tenho aqui uma frase, a espiritualidade não distingue os gêneros, mas reconhece a beleza e a força de cada um na sua jornada evolutiva. A mulher, em sua essência amorosa e intuitiva, tem contribuído para a iluminação da humanidade, sendo pilar da renovação moral e espiritual. Que possamos, inspirados
pelos ensinamentos do Espiritismo, que eu compartilhei hoje com vocês, reconhecer e valorizar o papel do feminino na construção de um mundo mais justo, amoroso e fraterno. E aí, fica para sua, né, se vocês quiserem complementar, fazer perguntas acerca do que foi falado, ou sul da continuidade. E com as perguntinhas aí, Vilano? Não? Silêncio. Olha, sair dali para beber água, viu que eu não vou beber água na tela. Vá para lá, vá, ocupe ali o espaço. Pode falar, a respeito das mulheres, né? Essa questão, parece que era até um castigo, que as mulheres não tinham direito de fazer as coisas, né? Eram as últimas. Aí, assim, geralmente nos eventos, tem mais o quê? A participação de mulheres, tem mais mulheres, como você também comentou. E uma vez eu ouvi um comentário falando assim, porque acho que isso na igreja tem mais mulheres, ou em outras igrejas também. Acho que as mulheres os homens são mais evoluídos do que as mulheres. Por isso que as mulheres estão aí, para elas se evoluírem. Olha só, o machismo. Então, eu acho que é porque a mulher domina essa arte, né, de agregar. É preciso fazer, vamos fazer. Né? Muitas vezes o homem ele é mais operacional, desculpem os homens, mas assim, você delega a ele o que precisa fazer, mas o processo criativo, né, o processo de construir as ideias, de fazer acontecer, de dar o charme, o detalhe, eu acho que é uma competência muito feminina, né? Não tirando os homens dessa possibilidade. Uma vez eu fui em Guarani, aí fui numa igreja lá, acho que era São Paulo, eu acho que tinha no fundo tinha homem. Eu falei, não, aqui tem alguma coisa mais homem do que mulher. É interessante também a gente pensar nisso, né, que eu brinquei aqui, mas a evolução e o equilíbrio está para todos, né? A mulher, acho que ela vive tantas situações que faz com que às vezes ela evolui mais rápido do que o homem. Isso é estudo, é científico, isso, né? Mas isso não é regra geral, né? Então, tem muitos homens que estão no nível de evolução de esclarecimento muito maior. Então, é relativo à pessoa, ao seu próprio progresso. O que mais? Eu não vou me delongar mais, né? Que Lira foi extraordinária aí na elaboração dela. O microfone aqui, Lira. Já que é o nosso... Nossa tecnologia lembra de tudo. E aí ela foi, né, ao meu ver, cirúrgica aí, em toda a nossa história, como mulheres, como humanidade. E aí eu só complemento um pouquinho aqui, assim, diante de tanta demanda, de tanta exigência, de tantas situações, a gente foi tão cuidar do outro, foi tanto atrás de agradar o outro que a gente esqueceu de agradar e cuidar de nós mesmos. Não é verdade? Na maior parte das vezes, nós não colocamos nós em prioridade, não falo nem o tempo todo, mas pelo menos alguns momentos do nosso dia. E a gente está tanto ali para entregar à sociedade um papel, para entregar à família outro papel, ao esposo, aos filhos, que a gente tem que atender, que a gente tem que ser um nível, tem que estar atendendo essa expectativa e esse desejo do próximo, que a gente não para ver. E o meu desejo? E quem eu sou no meio de tudo isso? Eu acho que a maioria de nós mulheres não sabemos quem nós somos. De fato, para falar assim, se tirar todos os interesses externos, as vontades externas, os papéis, nós não sabemos. E eu acho que a gente nem sabe viver, na maioria das vezes, sem esses papéis. A gente está tão contaminado ali com essa expectativa. E aí a minha proposta aqui hoje é, assim, às vezes para um pode fazer mais sentido do que para outro, e para quem não faz muito sentido, às vezes você vai levar para alguém no dia a dia. Um amigo, é um funcionário, é uma família, e que precisa pensar sobre isso, né? Ou às vezes outro dia vai ser nós, precisando.
E eu tenho uma frase aqui que eu acho que dói de ouvir, dói muito, pelo menos em mim dói, mas eu vou dizer para que doa também, mas não doer para ficar doendo, mas para a gente buscar sair desse estado de dor que às vezes ele te dá um chacoalhão, que é: a vida te trata como você se trata. E aí quando a gente olha assim, meu Deus, como assim? Parece que a vida às vezes dá uma balançada tão grande na gente. Só que será que não é porque a gente permite muitas vezes? E aí vem dessa história toda. A gente vem permitindo, e aí vem outro ponto, que é o auto-perdoar. Mesmo que eu estou me tratando dessa forma, eu preciso me perdoar. Eu tenho uma história muito forte dentro da minha hereditariedade, não só familiar, mas social, mas nós somos esse coletivo, essa consciência coletiva. E é muito forte isso. Eu vivo dentro de trabalho, essa semana eu comentei com um amigo meu ali, que como é difícil você estar num trabalho, numa mesa de reunião, que você é sozinha, mulher, e aquela energia masculina ali, muitas vezes não te dá um espaço e não te respeita no mesmo nível que ele se respeita. Você tem que ser muito acima para ele te colocar igual, para te reconhecer, para te ver. Às vezes você vê pessoas que não têm um preparo, que não têm um equilíbrio emocional, homens. E eu falei isso, né, que eu vivo dentro desse ambiente profissional, e aí vem outro homem e te compara ali, sendo que você tem muito mais um nível de preparo para lidar na mesma situação. Além de ganhar mais, né, os homens ainda têm muito isso. E aí você lida com essa demanda. E aí exige tanto da gente, às vezes você dá vontade de largar. Fala assim: briga entre vocês aí, que eu não quero saber disso. Só que a gente fala: tá, mas eu pergunto, Deus, qual é o meu papel aqui? E às vezes é ter essa feminilidade no meio de tanto machismo, daquela força. E por alguma razão, a minha colheita está sendo essa, né? E aí a gente aguenta mais um pouquinho e vai tentando trazer essa suavidade. Né? Porque se a gente for pegar porque nós temos o masculino e o feminino dentro de nós. E aí, se nessa hora eu vou ir lá e levo o meu masculino, eu vou brigar com o masculino deles e perco minha feminilidade. E esse é o maior desafio na vida, da gente não perder a nossa feminilidade. A força da mulher está na feminilidade. Ela se manter feminina em todos os ambientes, no casamento, no trabalho, não é fácil. É o nosso desafio. E é o ponto que a gente precisa se unir, se fortalecer e lembrar que tem outras mulheres passando as mesmas situações e a gente acolher essas outras mulheres. E aí, dentro desse ponto, assim, eu trago 5 a 7, depender do tempo aqui, eu falo 7, não falo só 5 pontos, para a gente lembrar do dia a dia, a gente cuidar de nós mesmas, a gente se amar mais. Jesus disse: ame ao próximo como a si mesmo, entendendo que a gente já está amando a si mesmo para amar o próximo. Se a gente não ama a si mesmo, como vamos amar o próximo? E aí vem trazer essa reflexão. Falei para vocês ou para alguém. Estamos sendo respeitosos com as nossas vontades, com nós mesmos, com o nosso tempo? A gente está sendo generoso com a gente mesmo? Quando você falha, você fica lá se martirizando. Nossa, mas por que eu falei? Por que eu faltei? Às vezes você gerou algum desconforto ali. Tudo bem? Todo mundo gera.
Por que que temos que nos culpar tanto assim? E às vezes o homem, ele tem essa força que já vem aí, tá tudo bem, ele pode errar mais. Tem erros do homem que, ok, aceito muito bem. Nós não, ficamos lá martirizando. E sem contar outros pontos que a gente não fala com um amigo igual a gente fala com a gente mesmo. A gente faz alguma coisa, acontece alguma coisa com a gente fica lá se culpando, se martirizando. Mas vai um amigo querido que fala assim, olha, eu tô com alguma dor aqui, eu tô com alguma doença, eu tô com um problema. O que que a gente faz? Não se preocupe, a mãe, calme-se. Por que que a gente não fala isso pra gente mesma? Acalme-se, vai ficar tudo bem. A gente se acolher. A gente precisa fazer isso no dia a dia. E aí, o primeiro ponto é não se critique tanto assim. Não se critique, porque essa questão da gente falhar é normal. Nós vamos falhar a vida inteira. E aí, só que assim, o não criticar vem seguido de uma ação. Né? Eu falo, errei, falhei, tá tudo bem, a partir de agora eu vou aprender isso e no próximo eu vou agir assim, assim. E tá tudo bem. E segue a vida. A gente não se martirizar por isso. E o segundo ponto, não se desespere como eu falei, às vezes acontece alguma coisa e a gente fica desesperada, a gente perde equilíbrio ali, fica ali, fala com um com o outro, e às vezes o outro não dá importância àquilo que é tão importante pra gente. Às vezes você tá ali, e eu não sei vocês, mas eu sinto tanta falta de amigos, e eu tenho meus amigos, e muitos deles estão aqui, elas e eles, mas muitas vezes não é fácil você conversar e ser ouvida de verdade, sem julgamento. Então, a gente tem que saber com quem vamos abrir o coração, porque às vezes a gente está tão dolorida, a gente chega para alguém, conversa, aumenta a nossa dor, porque você volta para estar com duas dores agora, a depender da situação. Às vezes que seja a família ali, esposa, também como esposa, a gente também, né? E aí, parar e pensar, deixa eu me acolher primeiro, deixa eu tomar um banho, deixa eu relaxar, deixa eu respirar, para depois a gente não sair por aí para aumentar o nosso problema. Porque o outro também não está tão bem assim, na maioria das vezes. Outro ponto, fale palavras positivas para vocês mesmos. Afirmações, palavras. Falhou, busca o pensamento positivo sobre aquilo dali. Não fica ali assim, mas é aquela coisa, sabe, que você vai criando diálogos mentais com pessoas, com você mesmo, e revivendo aquela cena, mas por que eu fiz aquilo, por que eu falei daquela forma, e se eu não tivesse feito aquilo, tinha dado certo, e aquele martírio que a gente vai se fazendo, não é legal pra gente, né? Não é bom. E aí a gente vai falar palavras positivas. Troque todo o sentimento por palavras positivas, por afirmações, por sentimento. É fácil, Suzana? Não é fácil, mas é preciso trocar. É preciso na hora, deixa eu lembrar aqui de uma palavra positiva. E aí esse exercício vai fazendo com que a gente vai transformando. Outro ponto que aí, aliás, esse eu vou falar por último, busque ajuda. Não tente levar a vida, cuidar sozinha de tudo, que tem que dar conta de tudo que eu tenho que fazer. Não, divida, compartilhe, seja com um profissional, seja com um amigo, seja com a instituição religiosa, seja, não sei, procure alguém. Se o amigo não está ouvindo bem, falou, eu queria tanto que você me ouvisse sem me julgar, eu estou tão precisando de ajuda, sabe? Vamos também trabalhar essa humildade que eu preciso e compartilhar, buscar no esporte, na atividade física, que é outro ponto aqui, que é o último ponto, penúltimo, que é cuidar do seu corpo, da sua casa. Cuidar do corpo
né, não é só atividade física, mas é muito atividade física também, mas é sono, é dormir bem, é ter que respeitar o nosso tempo de sono que nós precisamos, fazer atividades físicas não só para musculatura, mas atividades que nos traz prazer de fazer aquilo ali. Porque eu tenho que fazer, porque eu tenho que ser jovem, eu tenho que estar numa performance, eu tenho... Essa cobrança já nos gera estresse muitas vezes, a gente tem que encaixar dentro de um padrão. Eu preciso ser feliz fazendo o que eu faço. O que eu posso fazer para cuidar da minha saúde e, ao mesmo tempo, também estar leve, feliz fazendo aquilo? É possível a gente encontrar isso. Isso é autorrespeito daquilo que a gente que faz bem para a gente mesmo. E o nosso corpo é a nossa casa. Quando a gente encarna aqui, a gente entra nessa casinha. Aí a gente precisa cuidar dessa casinha até o dia que a gente desencarnar. E como é que está a nossa casa? Aí vem outro ponto, que é a alimentação. A nossa alimentação precisa ter nutriente que nos dá energia, nos dá força, nos dá aquilo que nós precisamos para viver diariamente. E o último ponto para a gente encerrar, que vocês devem estar cansadinhas, é relaxe. Tenha um tempo no dia, no mínimo na semana, sem filhos, sem marido, sem nada, sem um gato encostando os pés de você. No meu caso, na hora que eu tranco os gatos, nem o gato tá perto de mim. Naquele momento que é você com você mesma. Já fez uma viagem sozinha? Quem sabe não seja bom? Vai para algum lugar, eu gosto muito. Já fui pro cinema sozinha, eu já viajei sozinha, eu quero estar comigo mesma. Às vezes nem a casa da gente não é o lugar, porque na casa você tá ali, que eu tenho que lavar a louça, eu tenho não sei o quê, algum lugar que você não tem obrigação nenhuma, se permita isso de vez em quando, mas se não puder, pelo menos dentro de casa, fala marido, filhos, vai passear, ou então você sai, aquele dia que você sai com as amigas, mas também tem um dia só você, é aquele tempo que você para, eu vou escrever, eu vou cantar, eu vou meditar, mas se sinta, se perceba, se abrace. Se ainda assim for difícil, vá tomar seu banho, aquela hora que você está no banheiro, tranca a porta e vai tomar seu banho, se abrace, se acolhe, se sim, põe uma música, tenha esse momento de abraço com você mesmo, com a sua própria espiritualidade. Porque quando a gente se conecta conosco mesmo, a gente está conectando com Deus. Deus fala através de nós, do nosso espírito, e não da nossa matéria. A matéria é para estar aqui, mas a nossa conexão espiritual é através do espírito. E o espírito, ele se manifesta, e quando eu falo espírito, é a alma, é o princípio inteligente, é essa força divina que é além do material. É essa hora que a gente para no silêncio e escuta Deus falar no nosso coração. E nós, mulheres, temos um papel importantíssimo, crucial, transformador na humanidade. A gente não perder essa força, não esquecer jamais que nós temos essa força tão grande de transformar. Quem edifica o lar é a mulher. Quem edifica, o marido tem seu papel, o homem tem seu papel, mas a sabedoria da mulher, nesse momento, é muito acima, que ela consegue ter caminhos sutis. Muitas casas, elas são protegidas por causa da mulher, pela força da mulher de suportar tantas coisas, como vocês sabem que tem que suportar. Mas não faça isso sozinho. Deus tem uma força sobre nós. Só que o bem, a força da luz e do bem, não abre porta de fora para dentro. Não arromba porta. Ele é ético. Então ele só entra onde é chamado.
onde a porta é aberta e é convidado. O mal entra empurrando, batendo na porta e sem pedir permissão, mas o bem não, a gente tem que abrir e convidar, porque aí é o nosso livre-arbítrio de aceitar quem entra na nossa casa espiritual, na nossa casa física. E eu pensei no final fazer um momentinho de relaxamento, mas eu não vou fazer hoje, porque senão fica muito tarde e a gente tem um café. Eu vou colocar a musiquinha e, na verdade, abrir para vocês, se vocês têm alguma coisa a compartilhar, perguntar, e vocês mesmos responderem. E aí? Demora muito isso que você ia fazer aí? Com certeza seria bom. Quanto tempo? Eu no máximo 10 minutos. 10 minutos? Mas às vezes vocês estão... Não quero. Por que você deu uma oportunidade dessa? Então, tudo bem. Que bom. É esse momento que foi o último, é o relaxar, sabe, de conectar e aqui, assim, eu pelo menos tenho uma conexão, uma força muito grande com essa casa. Às vezes só de falar eu choro, porque a espiritualidade nos acolhe muito, nos abraça. Então, quem sabe esse momento a gente conecta com a nossa espiritualidade, a nossa força divina, e não seja Suzana conduzindo, mas que vocês se conduzam a Deus através dessa nossa reflexão, dessa nossa pequena meditação. Eu tinha perdido a música aqui. Acho que eu vou pegar o microfone, porque aí eu não faço muito esforço. Com alto amor, ficar gritando minha vozinha, né? E também vocês escutam melhor. Eu não sei se os dois dá para aparecer a música e minha voz, tá, Jackson? A minha voz e a música saem ao mesmo tempo? Agora ele desligou. Será que acabou? Eu acho que ele já acabou Não, tá ligando agora. Vamos serenando os pensamentos, buscar acomodar na cadeira, se conseguir, se puder, colocar os pés apoiados no chão, para que o nosso corpo fique numa posição de respiração bem leve, bem livre. E a gente vai sentindo o ambiente, o estado meditativo nos permite conectar, independente do barulho, do que aconteça. A gente aceita esse momento como é na vida. Não brigue com o momento, não brigue com os pensamentos, não brigue com os barulhos. Se tiver alguma preocupação em casa, perceba se pode aguardar 10 minutos ou mais um pouco. Se não, eu vou levantar, vou sair, tá tudo bem. Mas se acolha inteiramente nesse presente. Inspire, buscando o ar total de dentro de si. Segure um pouquinho e solta. Mais uma vez, inspira. Tente sentir todas as células do corpo. Se acolhem todos os membros. Perceba onde que tem algum estresse, alguma ansiedade. Observe a cabeça, se está tudo bem. Se dê mentalmente um café na cabeça para relaxar.
Solte o rosto, as tensões da face. Inspire, solte e relaxa mais uma vez. Solte os ombros, deixe que ele caia livremente. Os braços, as mãos, dedos. Inspire. Mais uma vez, relaxa. Acolha seu abdômen, suas costas. Mande energia para onde está tenso, onde dói. Permita que essa energia desça até as pernas, os pés. Sinta os pés tocar a terra, a nossa da Mãe Terra. Perceba a energia da terra que vem lá do centro, subindo pelos pés, pelas pernas, chegando ao coração. O nosso coração é o centro das emoções, é a conexão do céu e da terra. Buscamos sentir o céu vindo lá do centro da nossa cabeça até o coração de volta. Vamos permitindo e sentindo uma luz rosa a envolver o coração, tomar todo o nosso corpo. Essa luz rosa pode ser a luz de Maria, a nossa mãe espiritual, que ela abraça, envolve como uma mãe amorosa, uma mãe sensata, acolhedora. Inspire e deixe expandir do seu coração todo o seu amor, toda a sua luz. E foque nesse movimento, não se preocupe com o que está fora. Deixe expandir como a espiral que se envolve em todo o seu corpo, os seus corpos. Inspire. Relaxe mais um pouco. Perceba o batimento do seu coração. Se está acelerado, se está calmo. E agora vamos nos permitir fazer uma viagem em pensamento. Vamos andando, sentindo os pés aqui no chão. E vamos nos teletransportando para uma natureza, um ambiente com muitas folhas no chão, aquelas folhinhas secas que a gente pisa e faz um barulhinho. Vamos passando pelas árvores, tocando no caule das árvores, olhando para cima e vendo essas árvores tão enormes, tão altas. Vamos alegremente sorrindo. Quem quiser abraçar as árvores, quem quiser seguir adiante, por um caminho que nos leva até uma cachoeira. Mas antes de chegar na cachoeira, a gente passa por uma areia fina, bem fininha, tocando os nossos pés. E vamos andando nessa areia, ouvindo o barulho do ambiente, sentindo o vento a tocar em nós, o nosso cabelo, a nossa face. Se permita manter os olhos fechados até chegar na água. Toque os seus pés na água, sinta se a água está quente, se ela está fria. Escolha se vai entrar ou não. Lá na frente tem uma cachoeira e você vai escolher.
entrar na cachoeira, se banhar, às vezes você já até foi. Mas respire, se alegre, jogue água para cima e relaxe mais ainda. Deixe que essa água caia na sua cabeça, nas suas costas. Vibre como uma criança e pule, divirta, se alegre com toda essa natureza. Se abrace, brinque com quem está perto, observe se está sozinho, se tem alguém com você. Olhe para a cachoeira. Se você tiver medo, não tem problema. Só faça o que tiver no seu limite, na sua percepção. E olhe para todo esse ambiente, olhe para o céu. Sinta o seu coração. E pare um segundo e ouça o que está no seu coração. Ouça a voz divina, a voz de Deus falar com você. Sinta um segundinho de puro silêncio para você ouvir. Inspire e agradeça todo esse ambiente, despeça dele e vai voltando pelo mesmo caminho que você foi e vai voltando. Agora perceba onde você está, a casa fraterna, o ambiente em que nós fisicamente estamos, sendo os pés, as mãos. Respire, se acolhe, se abrace. Vamos agradecendo a espiritualidade que nos envolveu, a nossa mãezinha espiritual que nos abraçou, a Jesus que nos amparou e a Deus que fez-nos sentir em todos os pontos do nosso corpo e dos nossos sentidos. Gratidão, vamos abrindo os olhos, vamos nos abraçando, e quem quiser se abraçar de verdade fisicamente, vamos nos abraçar. Obrigada a todos vocês. Vamos nos abraçar mesmo? Se abracem, vamos trocar essa energia que tá... Eu tô tentando o microfone aqui. Tchau, gente. Tchau, tchau.